Então, só lembrando dos nossos combinados, tá? Prestando atenção aqui na hora da explicação. Quando tiver alguma dúvida, tá perguntando pelo WhatsApp, tá mandando a mensagem para mim. Vocês só têm um pouquinho de paciência que a tia responda. Às vezes pergunta muita gente ao mesmo tempo, e a tia vai respondendo aquelas que chegaram primeiro, tá? Então, aquelas que estão lá embaixo, é que a tia vai respondendo até chegar lá em cima. Qualquer dúvida, manda a mensagem, tá? A gente tem aqui 40 minutinhos para realizar essa atividade. Então, você pode estar pegando aí já também seu caderninho. Algumas atividades, algumas perguntas dessa atividade, ela pede para fazer no caderno. Então, vai ficar por sua conta, se você vai querer fazer no caderno ou não, tá certo? Porque ela está aí, dependendo aí do tamanho da letra, então você vai estar fazendo aí no livro ou você pode pegar seu caderno. Se você for pegar seu caderno, você lembra de fazer o cabeçalho, tá? Faltando 5 minutinhos, eu pego, aviso no grupo, quando faltam 10, quando faltam 5. Sempre eu aviso no grupo que a gente está voltando. Eu nunca deixo aí sem avisar que a gente está voltando, não, tá? O grupo, gente, deixa para perguntas relacionadas às questões de atividade. Não é para estar assim conversando com um coleguinha no grupo, tá? Quer conversar com o coleguinha, terminou a sua atividade, então, se você quiser conversar com ele, pega ali e fala com ele no privado, tá bom? O grupo é para perguntas, para coisas relacionadas à atividade ou mensagens ou recados da escola ou da professora, tá bom? No final da aula, eu envio os links dela para a coordenação, com explicação, correção de atividade, e a coordenação manda para vocês na parte da tarde, certo? Então, a gente vai pegando aqui o livro agora, a gente está fazendo a explicação. Ó, voltou um montão de gente agora na internet, ela está oscilando em vários locais hoje. Então, na página 203, vocês vão estar começando aí pela página 203, tá? Então, pega aí o livro, abre aí na página 203, onde você vai estar respondendo. Você vai estar observando o gráfico. Observa aí o gráfico para você estar respondendo as questões, tá? Então, ele está apertando qual é o título do gráfico. Então, você vai observar aqui. Lembra que todo gráfico ele tem um título, tem informações, tem tudo para você estar se informando direitinho nele, tá? Então, qual é o título do gráfico? Você vai responder na letra B. Se você sabe o que significa a palavra pluviosidade, você vai pesquisar e anotar. Então, gente, só um momentinho, viu? Só um momentinho. Então, aqui na letra B, lembra que a gente já falou, quando a gente está falando aqui, principalmente a gente está falando do clima, quando a gente fala que tem alta pluviosidade, que chove muito, então é algo assim relacionado. Então, você vai, se você não lembrar, você pode estar pesquisando aí no dicionário o que significa pluviosidade. Você pesquisa e anota aqui o significado. Você vai pegar depois, volta aqui para o gráfico, para você estar respondendo a letra C. Quando ocorreu a menor quantidade de chuva na cidade de Rio Branco em 2017? E quando ocorreu a maior quantidade de chuva nesse ano? Então, você vai estar observando aqui o quadro, o gráfico, que está falando aqui sobre as chuvas mensais aqui do Rio Branco, lá no Acre, e você vai dizer qual foi o mês que choveu menos e qual foi o mês que choveu mais. E você vai estar anotando aqui na letra C. Rio Branco é a capital de qual estado brasileiro? Vocês lembram qual é o estado que o Rio Branco ele é a capital? E você vai olhar aqui e vai dizer qual é o clima predominante desse estado, tá? Então, olha bem direitinho aqui para você estar respondendo. Em que estação do ano chove mais em Rio Branco? No inverno ou no verão? Lembrando que o verão ele vai de dezembro até março, tá? De dezembro até março é aí a estação do verão. E o inverno ele vai de junho até setembro. Então, a chuva, ela é mais de junho a setembro ou de dezembro até março, ok? Aí você vai observar aqui no gráfico e vai estar anotando aqui na letra E.
tá bom? Na página 204, nós temos um mapa para você estar observando. Eita, que ele foi de vez agora. Você vai estar aqui observando o mapa para responder as questões a seguir, tá? Então, temos aqui, ó, os estados com as capitais. Nós temos aqui, ó, no nosso Nordeste, o Pessoa, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Nós temos aqui, ó, o nosso estado, tá? Pernambuco, com a capital Recife, preste bastante atenção. E aqui ao lado, ele está dizendo o que significa cada nuvenzinha, cada sol desse aqui, tá? Então, está dizendo que está parcialmente nublado, tem pancadas de chuva ou com chuva. E ele está dizendo a temperatura, a mínima e a máxima, tá? Então, ele está indicando aí onde é que está com pancadas de chuva, onde está parcialmente nublado ou onde está chovendo. Então, na letra A, qual foi a previsão do tempo para a capital da unidade federativa onde você vive? Nós vivemos onde? No Pernambuco. Então, você vai olhar ali no mapa qual foi a previsão do tempo para a capital Recife. Então, você veja lá, olha aqui na legenda e vai anotando. Qual foi a letra B? Qual foi a previsão do tempo para estas capitais do estado? Rio Branco, Fortaleza, Recife, Goiânia, Vitória e Porto Alegre. Então, qual foi a previsão do tempo para essas capitais aqui dos estados? Então, você vai voltar, olha para aqui e vai estar anotando. Que capital de estado apresentava previsão de maior temperatura máxima e a de menor temperatura, é da temperatura mínima? Olha, procura aí qual foi o estado, a capital do estado que teve a maior temperatura e qual foi a que teve a menor temperatura, e anota aqui na letra C. O número 10, ele está pedindo para fazer no caderno, tá? Então, aí vai ficar para a escolha de vocês. Se for fazer no caderno, lembre de colocar o cabeçalho, tá bom? Sobre o efeito estufa que o planeta Terra apresenta, responda às questões. Quais são os principais gases que causam efeito estufa? Então, você pode estar voltando lá na página 192, 193, onde está falando sobre o efeito estufa. O que o aumento desses gases na atmosfera do planeta pode causar? Também está lá na página 193, vocês podem estar acompanhando o que é que pode acontecer. E qual é a causa do aumento desses gases na atmosfera? O que é que acontece para esse aumento de gases na atmosfera? Então, página 192, página 193, você pode estar acompanhando, relendo e estar respondendo. E finalizando com a página 205, vocês têm aqui para observar as fotos e responder as questões, tá bom? As fotos mostram plantas típicas de determinadas formações vegetais brasileiras. Então, nós temos aqui a da paisagem do município de Almirante Tamandaré, no estado do Paraná, e a paisagem do município de Cabaceiras, estado da Paraíba, tá? Então, as fotos mostram plantas típicas de determinadas formações vegetais brasileiras. Que formações vegetais são essas? Então, lá no Paraná, você vai observar no seu livro, lá em vegetação, onde tem lá falando sobre a vegetação, tá certo? Deixa eu ver aqui qual foi a página. A partir da página 194 e 195, você vai observar qual é a vegetação do estado do Paraná e aqui da Paraíba, quais são os tipos de vegetação desses dois locais, e você vai dizer como é que você sabe. Além de você também estar observando, voltando à leitura nessas páginas. Como é o clima das áreas onde ocorrem os tipos de vegetação mostrados em cada uma das fotos? Então, o que ocorre lá na Mata dos Pinhais, como é, se é quente, se é frio, se é subtropical, se não é. E o que ocorre aí no tropical semiárido, como é, se é quente, se é seco, se é caatinga, esqueci o nome, vale, menor assim. Se é caatinga, se é cerrado, se é Mata dos Pinhais, você vai estar dizendo aí, tá?
E no 12º, essa aqui você vai ter que fazer no caderno, porque ela não cabe aqui, tá? Você vai desenhar as formações vegetais que ocorrem no lugar onde você vive, ou seja, aqui no Nordeste, na região aqui no nosso Pernambuco. E depois você vai escrever um pequeno texto contando como é essa vegetação, tá bom? Você vai falar aí sobre a vegetação do nosso estado de Pernambuco. Certo, amores? São 40 minutinhos para vocês estarem fazendo essa atividade. Então, são 9h10 agora. 9h50 a gente volta, tá? 9h10 agora, 9h50 a gente volta para a correção da atividade, tá? Páginas 203, 204 e 205, tá bom? Boa sorte e até já! Então, vamos lá, pegar aí a atividade no livro, na página 203. Gente, algo bem importante para vocês estarem observando, sempre quando mandarem as bússolas, tá? Que a bússola sempre ela é enviada para vocês. Vocês estarem observando, tá? Abrindo ela, tá? Então, deixa eu só pegar um aqui. Então, você tá abrindo essa bússola, tá olhando o que é que tem nela, tá? Então, por exemplo, nós temos essa aqui. Deixa eu ver se eu cliquei aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, você clicar nela. Ah, ela está pequenininha. Mas o importante hoje, no caso, é a segunda-feira. Então, você pegar e dar um zoom nela, tá? Para você saber o que é que vai acontecer. Então, é sempre importante você estar dando uma olhadinha. Então, ó, geografia e arte. Então, você está procurando, observando, ver o que é que tem na bússola. Tem nela dizendo ó, as páginas 203, 204, 205. Então, é bom você sempre estar dando essa olhadinha, tá certo? Clique, até porque é pequeno. Clique em cima dela, dá o zoom, que ela vai aumentando. Aí dá para você ver tudo bem direitinho na bússola, tá certo? E prestar atenção também na hora que a professora está explicando e mostrando, tanto eu mostro as páginas, como eu digo quais são as páginas. Digo no início, digo no final, digo na hora da explicação. Então, tem que prestar bastante atenção, tá bom? Vocês não estão fazendo isso, não estão prestando atenção. Na página 203, ela pedia para você observar o gráfico e responder as questões. Então, você iria aqui observar, ó, nós temos aqui o gráfico Rio Branco, pluviosidade mensal de 2017. Então, está falando sobre as chuvas que caíram em Rio Branco nos meses de 2017. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, perceba que cada mês aqui tem uma barra, uma coluna, onde essa barra, essa coluna, ela está dizendo quantos milímetros de chuva caíram naquele mês ali em Rio Branco. Então, nós temos aqui, ó, de 0 a 500 milímetros. Então, você iria estar prestando atenção aqui nesse gráfico. A gente já estudou sobre gráfico, vocês já estudaram no segundo, já estudaram no terceiro ano. Esse ano a gente já viu também. Então, cada letra do eixo horizontal corresponde à inicial de um mês do ano, de janeiro a dezembro. E cada coluna representa o índice pluviométrico, isto é, a quantidade de chuva que caiu em um mês, em milímetros. Então, você iria estar observando aqui quanto foi que caiu de chuva, quanto foi em milímetros que caiu no mês de janeiro, fevereiro, março até dezembro. Lembrando que eu expliquei a vocês, que eu disse a vocês, que o mês de junho, julho, agosto e setembro são os meses do inverno, da estação inverno. Dezembro, janeiro, fevereiro e março ocorre a estação verão. Então, já tinha dado aí 2 dicas a vocês, tá certo? Então, qual é o título do gráfico? O título do gráfico é esse aqui, ó, Rio Branco, Acre, pluviosidade mensal 2017.
Então, era isso que você iria estar colocando. Rio Branco, Acre, pluviosidade mensal 2017. Na letra B, você sabe o que significa a palavra pluviosidade? Se você já leu aqui, você leu aqui, ó, cada coluna representa o índice pluviométrico, isto é, a quantidade de chuva, você iria responder que pluviosidade é a quantidade de chuva que cai em determinada região durante determinado período, certo? Na letra C, quando ocorreu a menor quantidade de chuva na cidade de Rio Branco em 2017? E quando ocorreu a maior quantidade de chuva? A menor quantidade de chuva ocorreu em julho. Então, se você observar aqui, em julho, ele ainda é menorzinho do que junho. Então, foi um mês em que ocorreu menos chuvas. E o que ocorreu mais foi em março. A maior quantidade de chuva em 2017 ocorreu em março, tá? Então, observando aqui o gráfico, o mês que teve menos chuva foi julho e o que teve mais chuva foi março. Rio Branco é a capital de que estado brasileiro? Qual é o clima predominante nesse estado? Rio Branco é a capital do estado Acre. E o clima predominante é o clima equatorial. O clima predominante desse estado é o equatorial. Na letra E, em que estação do ano chove mais no Rio Branco? No inverno ou no verão? Então, se vocês prestarem atenção que junho, julho, agosto e setembro é o mês do inverno e dezembro, janeiro são os meses, tá, gente? É o período da estação do inverno. E viram que dezembro, janeiro, fevereiro e março são os meses onde está aí na estação do verão, vocês percebem que chove mais no verão, tá? Então, chove mais no verão. Identifique os meses correspondentes a essas estações e perceber quando ocorre a maior quantidade de chuva. Então, é mês de chove mais no verão, só o que vocês irão colocar. Na página 204, você iria estar observando aqui o mapa e responder as seguintes questões. Então, sempre prestar atenção no mapa, prestar atenção na legenda, prestar atenção no que está falando, no que está explicando. Então, aqui, ó, na página 204, nós temos o mapa com as regiões brasileiras, com as regiões não, com os estados e capitais, tá? Onde ele fala aqui sobre a previsão do tempo do dia 18 de fevereiro de 2018. Então, a primeira pergunta é: qual foi a previsão do tempo para a capital da unidade federativa onde você vive? Então, nós moramos em Pernambuco e a capital federativa aqui, a capital é Recife, e a pergunta é: qual a previsão do tempo para a capital? Então, observando aqui a nuvem e observando a legenda, a previsão do tempo é que tenha chuva, com a mínima de 23 e a máxima de 28. Então, a previsão aqui do tempo é que na unidade federativa onde a gente mora é de 23 graus de temperatura mínima, 28 de temperatura máxima, com chuva. Na letra B, qual foi a previsão do tempo para estas capitais do estado Rio Branco? Então, em Rio Branco, pancadas de chuva. Rio Branco, pancadas de chuva. Em Fortaleza, também chuva. Recife, chuva. Goiânia, pancadas de chuva. Vitória, também pancadas de chuva.
Vitória, cadê você, Vitória? Levanta. E em Vitória, pancadas de chuva. Aqui, Vitória. Pancadas de chuva. E em Porto Alegre, parcialmente nublado. Então, Rio Branco, pancadas de chuva. Fortaleza, chuva. Recife, chuva. Goiânia, pancadas de chuva. Vitória, pancadas de chuva. E Porto Alegre, parcialmente nublado. Ele pergunta em que capital do estado apresentava previsão de maior temperatura máxima. A de maior temperatura máxima nós temos aqui, ó, Boa Vista. De novo. Boa Vista, com a máxima de 35. E a de menor temperatura mínima, nós temos Curitiba, com 17. No número 10, está perguntando sobre o efeito estufa. Sobre o efeito estufa que o planeta Terra apresenta, responda as questões. Então, quais são os principais gases que causam o efeito estufa, gente? Os principais gases são o gás metano e o gás carbônico, tá? Gás gás metano e gás carbônico. Na letra B, o que o aumento desses gases na atmosfera do planeta pode causar? O aumento desses gases pode aumentar o efeito estufa, ou seja, a atmosfera ele retém mais calor e, consequência, pode haver o aumento da temperatura. Então, com muito gás metano e gás carbônico, ele acaba aí aumentando o efeito estufa, fazendo com que as temperaturas elas aumentem mais. Qual é a causa do aumento desses gases na atmosfera? É causado principalmente pelas atividades das indústrias, né? As atividades das indústrias estarem aí jogando aí a fumaça das suas indústrias, fumaças esses poluentes, como as queimadas. Então, você está destruindo, aí você está tendo aí as queimadas, você vai estar destruindo o ambiente e você estará aí poluindo, fazendo aí o efeito estufa. E, por fim, na página 205, nós temos aqui, onde você iria observar as fotos e está respondendo as questões. As fotos mostram plantas típicos de determinadas formações vegetais brasileiras. Que formações vegetais são essas e como você sabe? A foto 1, ela mostra a Mata dos Pinhais e a foto 2 mostra a Caatinga. Percebam aí que as formações vegetais, pelas próprias características, elas apresentam. Vocês podiam estar observando aí na página 194 e 195, onde está falando aí sobre as vegetações. Na letra B, como é o clima das áreas onde ocorrem os tipos de vegetação mostrados em cada uma das fotos. O clima onde ocorre a Mata dos Pinhais é o mais frio do país, que está lá no subtropical. E o clima onde ocorre a Caatinga é quente e seco, que é o tropical semiárido. O número 12 é pessoal, você iria estar desenhando as formações vegetais do local onde você vive, escrever o pequeno texto, em seguida tirar a foto e mandar para mim. Beleza?